Graça e paz, querido, boa noite. Amém? Graça e paz, boa noite, amém? Amém. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade, a gratidão ao Senhor, gratidão ao pastor Cláudio pela confiança. E é sempre uma oportunidade que traz alegria ao nosso coração quando temos o privilégio de sermos os portadores da palavra de Deus ao coração dos homens. Amém? Queria saudar você também que está conectado conosco, você que abriu a porta da sua casa através da janela do seu celular ou da sua televisão, do computador, para que a boa nova do Evangelho chegue à sua casa. Talvez você que está conectado conosco, esse é o dia que o Senhor fez para liberar uma palavra de vitória sobre a sua casa e derramar sua bênção sobre você. Amém? Sem perda de tempos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler com os irmãos na versão NVI, que está ali na tela, para que a gente possa ler juntos. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Geralmente, quando a gente lê numa versão que a gente não está muito acostumado de ler, na mente da gente vem a revista atualizada. E aí é aquela guerra, mas vamos caminhar na fé aqui. Queridos, é sempre um privilégio. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é luz para o nosso caminho, ela é um bálsamo que traz cura à nossa alma. Ela é um farol que nos conduz a um porto seguro. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer alegria, esperança ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer cura às nossas emoções. E aí, quando nós paramos diante da palavra de Deus, num tempo de campanha, que tem como tema o tempo de ativação profética, certamente nós seremos ministrados pelo Senhor, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz aquilo que é proposto, aquilo que apraz o coração do Senhor. E o desafio para mim e para você nesta noite é mantermos conectados no Senhor, porque o Senhor, Ele vai falar conosco nesta noite, amém? E quando nós temos essa expectativa e geramos essa expectativa no nosso coração, ao conectarmos na internet, ao sairmos do nosso trabalho, da nossa casa e nos dirigirmos à casa do Pai para cultuarmos ao Senhor e sermos ministrados pela sua palavra, nós vemos que um texto como esse, que talvez muitas vezes nós ouvimos ministrações poderosas a respeito dele, nós teremos novamente a oportunidade de sermos ministrados pelo Senhor, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, e ela vem com um propósito de falar de maneira específica, de maneira especial ao nosso coração. E nesta noite, com essa ideia de tempo de ativação profética, certamente a palavra se revelará a nós e nós sairemos daqui com uma nova perspectiva, com um novo propósito, um novo entusiasmo na nossa alma, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem já escrito acerca da nossa história. Só depende de mim e de você. Por isso, nós lemos esse texto e queremos pensar um pouquinho sobre ele nesta noite. E essa passagem, assim, ela é uma passagem que chama muito a nossa atenção, porque ela marca a chamada do patriarca Abraão, e é, sem dúvida, assim, das Escrituras Sagradas, o texto que traz o início de uma história que narra a redenção do povo judeu, do povo hebreu, e que, através desse processo de conquista, não somente da nação de Israel, toda a humanidade pôde ser alcançada pelo favor e pela gloriosa bênção do Pai, através desse grande patriarca. Na chamada de Abraão, Deus, ele conseguiu, ou começou, a construir, assim, em vivas histórias, em vivas cores,
a história da redenção da humanidade, do povo escolhido num primeiro momento, no cenário o povo judeu, e através desse povo, todas as famílias da terra viriam ser abençoadas por Deus, viriam alcançar a salvação, a redenção em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, porque este é o maior e o mais ilustre descendente de Abraão. Isso somente se concretizou, porque um dia, lá na eternidade, após a queda do homem, Deus já tinha traçado na história um propósito, um projeto para resgate do homem que havia caído e conectá-lo novamente ao Pai, para que, através dessa conexão, o homem pudesse ser resgatado do pecado e pudesse viver uma vida diante da presença do Senhor. E esse chamado, ele alcançou o povo da antiga aliança, mas principalmente a mim e a você, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, e ao crermos na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nós fomos resgatados lá do lamaçal de pecado, de trevas, e trazidos para a maravilhosa luz, e pudemos experimentar esse amor genuíno, esse amor gracioso, esse amor maravilhoso de Cristo Jesus, que age todos os dias na minha e na sua vida, e que vai consertando, nos corrigindo, nos moldando-nos, para que nós possamos nos tornarmos varões plenos diante do Senhor e aprovados de maneira fidedigna por Ele. Eu e você fazemos parte disso, eu e você fomos alcançados sobre essa promessa que foi liberada sobre nós. Mas, irmãos, nós queremos também dizer para você que algumas promessas e propósitos celestiais, elas não acontecem por acaso, elas estão sempre conectadas e atreladas à participação de um homem ou de uma mulher. Sempre Deus. Eu estava ali sentado e pensando nessa mensagem, e o Espírito Santo trouxe a meu coração e a minha mente, que através de homens e mulheres, sempre de um indivíduo, Deus começou grandes transformações em famílias, em gerações, em nações, e Deus foi levantando pessoas durante toda a história, para que todas as pessoas pudessem conhecer os propósitos de Deus revelados a ele. E com Abraão isso não foi diferente, porque o propósito divino estava atrelado a esse propósito de ser chamado, de ouvir a voz de Deus e sair para cumprir uma missão. Eu e você precisamos sair daqui nesta noite convictos e certos de que, se Deus tem propósitos e planos nas nossas vidas, certamente Ele virá acompanhado na nossa jornada das decisões e das escolhas que eu e você iremos fazer para que a vontade soberana de Deus venha se cumprir no nosso coração. E tem momentos assim cruciais dessa jornada, de que nós somos levados a tomar decisões e a fazermos escolhas, seja através de uma palavra profética que foi liberada a nós, seja através de uma profecia, seja através de uma revelação, seja através de um comando que foi dado a nós lá no secreto do nosso quarto, mas uma palavra de Deus, vinda de Deus para o meu coração e para o seu coração, vai levar-nos a tomarmos uma posição diante do Senhor, se nós vamos obedecer, se nós vamos dar passos, se nós vamos seguir adiante, ou vamos ficar parados esperando as coisas acontecerem. Quando nós alcançamos a palavra de Deus no nosso coração, nós precisamos tomar ela como a verdade de que é tempo dela ser ativada no meu e no seu coração. E nós precisamos entender isso de maneira muito clara nesta noite. Porque se nós não entendermos, irmãos, não reagirmos ao recebermos o comando, muitas coisas poderão de acontecer na nossa vida. E o desejo do meu coração, e eu estou certo de que isso também está no seu coração, é de que os planos e os propósitos de Deus sejam estabelecidos na sua vida, e se cumprem na sua vida, se cumprem na sua família, não é verdade? Amém? Amém. Você deseja que os planos de Deus cumprem na sua vida? Diga amém. Amém. Pois bem, toda decisão ou toda escolha, ela sempre vai determinar um resultado final. O fruto, a colheita daquilo que nós vamos alcançar, elas estão muito condicionadas às nossas ações, às sementes que nós lançamos, à medida que nós vamos caminhando em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós aqui nesta noite. Talvez, se eu
franqueasse a palavra e, de maneira individual, colocasse o microfone na mão de cada um para que compartilhasse qual é o plano, qual é o projeto, qual é o propósito específico que Deus colocou no seu coração e que está ainda sendo gerado, que ainda está acontecendo, que não chegou ao resultado final. Você terá algo especial para compartilhar comigo e com a igreja aqui presente. E nós vemos, querido, que nós temos um texto diante de nós, que nós podemos ver que é uma história linda, e quando nós lemos, você talvez já ouviu muitas vezes, sabe o que aconteceu, mas eu e você nesta noite, através do Espírito Santo, teremos a oportunidade de extrairmos desse texto preciosas lições para que a gente possa aplicar na nossa vida, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida e não tornar somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, para que nós possamos alcançar o objetivo e o resultado final. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós precisamos receber isso com a certeza e a convicção de que nós estamos recebendo uma chave na nossa mão e que nós devemos caminhar com essa chave e abrir as portas para que nós chegamos ao destino que Deus quer nos levar. Certamente, se você parar e eu pararmos, para fazermos uma avaliação da nossa história, da nossa jornada, da nossa caminhada, sobretudo a partir do momento que nós alcançamos a Cristo e conhecemos o Senhor Jesus, a nossa vida foi de crescimento, de processos, de histórias, de lágrimas, de choro, de alegria, e muitas coisas aconteceram. Mas eu tenho certeza que se você for analisar toda a sua história, você vai se regozijar, vai se jubilar diante da presença do Senhor, mas você vai ver um horizonte maravilhoso diante de você, e você vai dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero conquistar todas essas coisas. E as lições que eu quero apresentar para você nesta noite, e a chave que eu quero apresentar para você nesta noite, através do texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é que você precisa ouvir a voz de Deus. Na quinta-feira passada, eu até brinquei com o pastor Cláudio, eu falei: o senhor vai me quebrar desse jeito, porque eu já estou preparando o sermão para ministrar na semana que vem. E ele falou durante muito tempo aqui na pregação que ele fez na quinta-feira passada sobre ouvir Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós escutamos muitas coisas, nós ouvimos muito pouco, porque às vezes nós não estamos condicionados e nós não estamos sensíveis àquilo que nós precisamos entender. Eu quero explicar para você a diferença de ouvir e escutar, para que você pegue essa chave e coloque ela em prática na sua vida. Quando nós escutamos algo, e talvez aqui tem pessoas sentadas aqui nestas cadeiras, que não está me ouvindo, porque não está prestando atenção no que eu estou falando. Talvez esteja presente aqui, mas não está me ouvindo, porque está preocupado com os problemas que vai ter que resolver amanhã, no trabalho, lá na sua casa, lá na sua família. E você simplesmente está escutando um barulho qualquer, como um carro que passa ali na rua e buzina, e você não sabe que é uma buzina, mas não sabe que carro é, não sabe a sua cor ou outra coisa parecida. São os sons secundários que estão à nossa volta, às vezes falando conosco que a gente tem que desanimar, que a gente tem que desistir do casamento, que a gente tem que pedir demissão do emprego, porque a gente é assim que é a vida, a gente só vive para sofrer. Talvez esses barulhos estão permeando a sua audição e você esteja dando mais crédito a essas coisas do que propriamente ouvir aquilo que Deus quer falar com você. E Abraão, ele teve uma oportunidade. O início do versículo 1 diz que o Senhor disse a Abraão, e ele estava pronto para ouvir a voz de Deus, ele estava na posição para ouvir a voz do Senhor, e ele ouviu aquilo que Deus tinha para falar com ele. A verdade, irmãos, que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. João, capítulo 8, versículo 47, o Senhor Jesus exortando os fariseus, ele diz que eles não podiam ouvi-lo porque eles não pertenciam a Deus. Vocês não me ouvem porque vocês não pertencem a Deus. Ou seja, aqueles que não são de Deus não conseguem distinguir ou discernir a voz do Senhor, que é doce, que é suave, que é sensível ao meu e ao seu coração. E nós precisamos desenvolver essas coisas e colocar os nossos corações atentos a ouvir a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco no nosso dia a dia.
E, às vezes, o Senhor fala conosco de maneira muito simples. Nós criamos muitas expectativas de Deus falar conosco. Às vezes, nós queremos que Deus se revele a nós, pastor Cláudio, com um telão de LED, como esse aqui na nossa frente, e que a gente veja todos os passos para uma vida de vitória, quando, na verdade, Deus usa uma criança que está brincando ao nosso lado para ministrar o nosso coração, quando, na verdade, Deus usa o pássaro cantando para falar conosco da graciosidade da vida, quando nós ouvimos o batido, o balanço das ondas, e Deus falando, eu tenho o controle de todas as coisas que estão no fundo desse oceano. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, é assim que Deus age para ministrar ao meu e ao seu coração. Mas se Ele falar comigo e com você de maneira direta, como falou com Abraão, de maneira incisiva, de maneira direta, nós também precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. E Abraão ouviu. A Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão se dispôs a ouvir o Senhor. Nesse caso, aparentemente, porque nós conhecemos a história, era algo importante, era algo interessante, porque era uma promessa, e tudo que vem de Deus é bom. E ele entendeu, ele ouviu a voz de Deus, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua terra, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E, queridos, Abraão, ele dispôs a ouvir ao Senhor, e para que Deus cumprisse o propósito na sua vida. E talvez eu e você estamos desejosos de ouvir a voz do Senhor, mas às vezes nós queremos ouvir só aquilo que é bom, só aquilo que vai trazer alegria ao nosso coração. E muitas das vezes o propósito que Deus tem para mim e para você, a jornada que Deus tem para mim e para você, Ele vai sussurrar no nosso ouvido também coisas que não traz alegria ao nosso coração. Eu me lembro agora de uma experiência vivida há 15 dias, pastor Cláudio. Eu estava acompanhando um dos presbíteros aqui da igreja, ministrando em uma igreja amiga nossa, congregação aqui da nossa igreja. E ele estava ministrando no final do culto, quando ele estava falando sobre propósito, sobre projeto de Deus na vida das pessoas, ele chamou os irmãos à frente, para que os irmãos viessem receber a oração e serem ministrados. E aí, quando ele começou a orar, o pastor me chamou e pediu que eu também orasse pelos irmãos. Geralmente eu não tenho o hábito de ficar muito tempo orando pelas pessoas, geralmente eu chego, ministro a bênção e saio. Mas o Espírito Santo me impeliu a ficar orando por uma irmã que estava presente logo no início. E eu comecei a orar para ela, para que Deus restaurasse no seu coração os sonhos e os projetos, que trouxesse esperança à sua vida, que mudasse qualquer visão ou entendimento que estivesse em desconformidade com a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. E eu estava orando e o Espírito Santo soprou no meu coração, perdão, perdão, perdão. E eu estava orando sobre projetos, sobre sonhos, e o Espírito me levou a orar por aquela irmã sobre perdão. Eu quero dizer com isso, queridos, que eu não sei o que estava acontecendo com a vida daquela irmã, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que estava por acontecer, mas eu entendi pelo Espírito Santo de Deus que Deus estava falando com ela que ela precisava perdoar alguém, talvez um colega de trabalho, talvez o pastor, talvez o seu amigo, talvez o seu familiar, o seu cônjuge, não sei, não há necessidade para isso. O importante é que quando Deus fala, nós precisamos estar atentos a ouvir. E Abraão ouviu a voz do Senhor, e ele fez algo que eu quero compartilhar com você, que é a segunda chave para mim e para você, alcançarmos o favor do Senhor e podermos ativar a palavra profética liberada sobre a nossa vida, que é obedecer. Porque não adianta eu e você somente ouvirmos, se não estivermos dispostos a obedecer. E esse é o grande desafio para mim e para você, meu amado irmão. Sempre nós queremos ditar as regras do jogo, sempre nós queremos colocar
as condicionais para que as coisas aconteçam na minha vida. Eu desejo muito isso para o meu casamento, eu desejo isso muito para o meu ministério, mas tem que ser do meu jeito. Eu não vou obedecer, eu não vou ceder, eu não vou renunciar, eu não vou dar um passo atrás quando eu tenho que dar um passo atrás. Mas Deus, através da vida de Abraão, quer ensinar para mim e para você que se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos ativar a palavra profética sobre as nossas vidas, nós precisamos obedecer aquilo que foi trazido como um comando aos nossos ouvidos. Para ativar essa palavra que foi liberada sobre ele, ele teve que decidir se ele ia obedecer ou não ia obedecer. E esse desafio para ele é o mesmo que eu e você enfrentamos na nossa jornada e na nossa caminhada. E eu quero desafiar a você a abrir o seu coração nesta noite para ouvir a voz do Senhor e obedecer, para que você e eu sejamos bem-sucedidos. Ouvir e obedecer a voz do Senhor, no caso de Abraão, ia custar a ele um alto preço. Ele ia ter que sair da sua zona de conforto, ele ia ter que deixar parte da sua família para trás, ele ia ter que deixar a sua casa, o conforto, o seu refúgio seguro, ele ia ter que deixar parte dos seus bens para trás. Abraão, aparentemente estava tudo sob controle, tudo bem na sua vida, mas Deus tinha um nível maior para ele. Deus tinha um degrau a mais para ele. E nós vemos que ele precisou tomar uma decisão diante desse quadro. Porque apesar da promessa que ele recebeu, ele não recebeu o mistério por completo na sua vida. Deus não disse para ele para onde ele iria. O texto que nós lemos diz que ele iria para uma terra que o Senhor iria mostrar. A verdade, irmãos, que é muito difícil para nós tomarmos decisão tão somente confiando e crendo na palavra que é liberada sobre nós. E Abraão, ele traz um ensinamento aqui que, a despeito de qualquer coisa, nós precisamos obedecer. Eu posso usar, por exemplo, o pastor Cláudio como exemplo. Ele está ali do lado da sua esposa. Ele tem a sua filha Amanda, tem o seu filho que é casado, tem a sua nora, tem o seu netinho que acabou de nascer. Seria como se Deus falasse com ele: pega o seu carro, passa ali no posto, abasteça, enche o tanque, vai ali pela BR-101. Quando você chegar ali na BR-101, eu vou dizer para você se você vai para o norte ou vai para o sul, mas você segue o meu comando, que eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Pensa na decisão para se tomar. Seria fácil, pastor? Não seria fácil. Nem para ele, nem para você e nem para mim. Não seria fácil. Mas se nós estamos decididos a ativar a palavra profética na nossa vida, nós temos que condicionar o nosso coração a obedecer tudo aquilo que Deus tem falado com cada um de nós. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque às vezes, quando nós obedecemos e ativamos a palavra profética em nossas vidas, nós vamos trilhar caminhos e experiências que nós não vamos reconhecer e nem entender. Mas a nossa jornada, ela não poderá ser avaliada pelo cenário ou pelo caminho que nós estamos trilhando. A nossa caminhada, a nossa jornada, ela não pode ser avaliada pelas coisas que nós estamos vendo com o nosso olho físico, mas a nossa caminhada, ela precisa estar fundamentada na fé que nós temos em Cristo Jesus. Quando eu e você tomamos essa decisão de caminhar crendo de que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso conselheiro, que Ele é aquele que está conosco a despeito das adversidades, certamente nós poderemos trilhar um caminho de vitória, porque Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Porque nós não precisamos, queridos, tomar nenhuma decisão que esteja em desconformidade com a sua vontade. E nós vemos exemplos na palavra de Deus. Quando Deus libera uma palavra e as pessoas caminham no propósito e na direção do Senhor, eles passam por um processo, eles passam por adversidade, eles passam por lutas. E eu poderia citar aqui vários deles, mas eu posso lembrá-los de José, eu posso lembrá-los de Davi, que foram consagrados ou foi revelado ao coração deles muito cedo que Deus tinha um propósito especial nas suas vidas. E todos eles passaram por processos de dificuldade, de perseguição, de humilhação,
de lutas, de provações, como eu e você enfrentamos, mas eles permaneceram confiantes de que Deus estava no controle de todas as coisas. Esses personagens, eles continuaram a sua jornada a despeito das provações e das lutas, sabendo que o Redentor, que o Deus de Israel era vivo e continuava vivo. Nós precisamos confiar nisso, irmãos. Nós precisamos dar passos com certezas e convicções de que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E eu e você, tão somente, precisamos somente ouvir e obedecer a sua voz. Quantos aqui estão dispostos a obedecer e ouvir e obedecer a voz do Senhor? É um desafio para nós, mas vale a pena, eu posso te garantir, porque todo o tempo da minha jornada cristã que eu me dispus a colocar na brecha, a ouvir a voz do Senhor, a ser sensível àquilo que Ele tem ministrado ao meu coração, eu tenho experimentado coisas extraordinárias, muito mais daquilo que eu podia imaginar, muito mais daquilo que eu podia sonhar, porque o nosso Deus é um Deus que está sempre nos surpreendendo, e Ele está aqui nesta noite para surpreender a mim e a você novamente, nesta noite, para resgatar ao meu e ao seu coração a esperança que se foi, para resgatar ao meu e ao seu coração a convicção de que os propósitos dele não serão impedidos na sua vida, porque Ele é o Deus do impossível, Ele quebra, Ele destrói o valente, Ele estabelece a sua palavra e Ele cumpre, porque Ele é fiel em todas as coisas. Eu creio nisso, nós precisamos confiar nessa verdade e tomar posse dessa palavra na nossa vida. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a voz do Senhor e nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Em terceiro e último lugar, a chave que eu quero deixar para você é que nós precisamos saber esperar e que nós precisamos ser dependentes de Deus. Esse homem que ouviu uma promessa liberada sobre a sua vida, ela foi ativada a partir do momento que ele decidiu sair da sua casa, da sua terra e da sua parentela e partir para o destino desconhecido, sabendo que Deus o estava levando para um lugar de vitória e para o cumprimento de um propósito. Mas esse homem, ele traz um ensinamento para nós, como eu e você, como falho que somos, ele também vacilou, ele não soube esperar no Senhor. O texto, no versículo 2 e 3, diz que o Senhor disse a ele que faria dele uma grande nação e que através da sua vida todas as famílias da terra seriam abençoadas. E para isso acontecesse, um homem já de uma certa idade, a sua esposa já de uma certa idade, ele precisava gerar filhos, e a sua esposa era uma mulher que não podia gerar. E eles não souberam esperar o tempo certo para o cumprimento da promessa e da palavra liberada sobre eles. E eles tentaram, de alguma forma, ajudar o Senhor. E isso, para mim e para você, irmãos, fica o alerta. Aquilo que cabe ao nosso Deus fazer, Ele não depende de mim, não depende de você, para que nós o ajudemos. Basta nós fazermos aquilo que Ele pediu para nós fazermos. O que Deus tem pedido para mim, o que Deus tem pedido para você, para que nós façamos nesse tempo, para que nós possamos chegar ao destino que Ele tem preparado, ao lugar de vitória que Ele tem preparado para cada um de nós. É o desafio nas nossas vidas, nós não podemos ajudar Deus. Abraão, ele tomou essa decisão de ajudar o Senhor, e nós vemos que, fora do propósito, ele teve um filho, e ele sofreu graves consequências por causa disso, e até hoje nós vemos a consequência dessa decisão. Mas também esse homem, antes mesmo de falar sobre uma lição importante que esse homem deu para nós, talvez esse homem tenha tomado essa decisão de querer ajudar ao Senhor, de algo que permeia muito corações, nesse tempo presente, nessa geração que nós estamos vivendo, a geração do fast food, a geração da airfry, a geração da aceleração da mensagem do WhatsApp, porque nós não conseguimos ouvir ela em tempo real. Tudo é para ontem, tudo é para agora. Nós não queremos esperar. Nós queremos orar hoje e a bênção chegar já batendo na nossa porta. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Tem situações na minha vida e na sua vida que nós precisamos semear e esperar um tempo para colher.
Eu não sou um homem da agricultura, apesar de ter vivido passado um tempo no interiorzão de Minas Gerais, mas eu sei que algumas sementes, elas produzem e geram frutos muito rápido, e outras são demoradas. Eu estava lendo há um tempo atrás, já há muito tempo, tem uma fruta em Israel chamada tâmara, que levava, hoje ele já consegue, através do desenvolvimento, da tecnologia, fazer com que eles dê fruto mais rápido, mas aquela fruta demorava 85 anos para dar fruto. Alguém teria que plantar para que a geração futura pudesse colher. Você imagina se essa realidade fosse nos dias atuais, que nós queremos tudo. Às vezes o pastor está pregando e nós estamos... Eu estou falando nós estamos porque, de repente, pode servir para algum de nós e eu não quero constrangê-los. Mas talvez já estejamos pedindo a pizza para que, ao momento de sairmos do culto, a gente já chegar lá e ela esteja pronta para comer. E, às vezes, a gente não sabe esperar. E a gente quer ajudar. A gente quer acelerar o processo. E, às vezes, nós cometemos erros quando nós fazemos isso. Mas Abraão, ele traz um ensinamento importante para nós, de que nós precisamos confiar no Senhor. A partir do momento que nós entendemos isso, irmãos, nós deixamos a preocupação, a ansiedade de lado. Nós confiamos na palavra de Deus que foi liberada sobre nós, lá através do apóstolo Pedro, capítulo 1, no livro de Pedro, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: lançai-vos sobre ele todas as vossas preocupações e ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida de mim, é ele que cuida de você. Nós precisamos entender isso. E geralmente, queridos, quando nós deixamos essas coisas tomar conta do nosso coração, nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados pelo Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite que não adianta eu e você colocarmos o nosso coração em questionamentos diante das coisas, as preocupações do dia a dia, porque o Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus que tem planos de paz para cada um de nós. O Deus que nós servimos, Ele tem planos para que nós possamos prosperar e não nos causar dano algum. O Deus que nós servimos, Ele tem planos para fazer a cada um de nós uma esperança e um futuro glorioso e maravilhoso. Quando nós entendemos isso, irmãos, e confiamos no Senhor, nós vemos o milagre acontecendo todo dia na nossa casa, nós vemos o milagre acontecendo todo dia na nossa história, e nós começamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu e você precisamos entender isso, queridos. Se nós confiarmos plenamente no Senhor, Ele vai fazer coisas graciosas e maravilhosas. Esse homem creu na provisão do Senhor. Esse homem entendeu que Deus tinha propósito sobre a sua vida. E quando Deus tem propósito na minha e na sua história, nós não precisamos forçar a barra, nós não precisamos tomar decisões precipitadas, nós não precisamos bater no nosso peito e dizer que nós somos servos do Deus Altíssimo e cabe a nós tomarmos a melhor decisão. Nós precisamos tão somente descansar, entregar no Senhor os nossos propósitos, os nossos sonhos, porque Ele concederá aquilo que deseja o nosso coração. Abraão, queridos, ele creu no Senhor. Quando ele separou do seu sobrinho Ló, ele tinha as prerrogativas como homem mais velho, como líder daquele grupo, de escolher as campinas do Jordão, o lugar que parecia o jardim do Senhor, mas ele delegou a ele a responsabilidade, o direito de escolha, porque ele sabia que ele estava debaixo de uma grande promessa, e o seu sobrinho escolheu aquilo que aos olhos humanos era produtivo, era próspero, ele escolheu aquilo que aos olhos humanos seria muito melhor do que aquilo que qualquer pessoa poderia imaginar. Mas Abraão escolheu continuar crendo no Senhor, e a provisão veio sobre a sua vida, e ele prosperou, ele enriqueceu, e ele conquistou muitas coisas, porque o Senhor era na vida dele. Nós vemos também quando Deus, ele creu na provisão do Senhor, quando ele foi provado pelo nosso Deus. E Deus pediu o seu filho em sacrifício. E a Bíblia diz, queridos, que quando ele chegou ao pé do monte, e ele deixou os seus servos e foi subir para sacrificar ao Senhor, ele foi indagado pelo seu filho:
que havia o fogo, que havia o cutelo, e que havia tudo menos o cordeiro para que fosse sacrificado. E ele disse para o seu filho que Deus iria prover. Ele pediu ao seu servo que esperasse, porque ele e seu filho subiriam para adorar o Senhor e voltariam para eles. Ele estava crendo que Deus daria o escape para a sua vida. E isso aconteceu de maneira extraordinária quando ele levanta o cutelo para consagrá-lo ao Senhor. O Senhor disse para ele, através da voz de um anjo, que ele não deveria fazer aquilo porque haveria provisão de Deus, e ele viu o cordeiro que iria ser sacrificado. Querido irmão e querida irmã, já caminhando para o final dessa reflexão desta noite, eu quero desafiar a você a ouvir a voz de Deus, a obedecer à voz de Deus e crer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele sempre tem o escape para mim e para você, como teve para Abraão. Ele traz ao meu coração a certeza e a convicção de que ao ouvirmos a sua voz e ativarmos a palavra profética que foi liberada sobre nós, nós iremos galgar, nós iremos avançar, nós iremos triunfar, porque nós sairemos do nível que nós estamos e chegaremos no nível que Ele deseja que nós estamos. Isso é o desejo do meu coração, e eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite está desejando no seu coração de viver novas experiências com o Senhor. E se você está desejoso de viver novas experiências com o Senhor, eu desafio a você a ouvir a voz do Senhor e obedecê-la, a ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo o teu querer e a tua vontade. É cumprir os propósitos do Senhor, é abrir a sua boca, é liderar a sua célula. O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai dar a palavra necessária que você precisa falar para que corações sejam alcançados e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu creio nisso. Deus, Ele está presente aqui nesta noite para resgatar ao meu e ao seu coração a certeza e a convicção de que se nós temos uma palavra profética liberada sobre nós, ela vai se cumprir a partir de hoje na nossa vida, porque nós estamos dispostos a obedecer à voz do Senhor e os comandos que Ele tem ministrado às nossas vidas. Vamos colocar de pé. Deus, Ele está presente aqui nesta noite, irmãos, e se nós cremos na presença dEle aqui nesta noite, se nós estamos dispostos a obedecer a sua voz, a ouvir a sua voz, a obedecer ao seu comando, a crer na sua provisão e saber esperar nele, nós experimentaremos o melhor sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos dá essa segurança. A palavra de Deus nos afirma que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando nós decidimos obedecer à voz do Senhor, quando nós decidimos ouvir e obedecer à voz do Senhor, Ele guarda a nossa casa, Ele guarda a nossa família. A sua palavra diz que Ele nos livra do mal. Praga nenhum chega à nossa casa, e Ele dará aos anjos ordem a nosso respeito para guerrear as nossas pelejas. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos o favor do Senhor. E se porventura, na nossa jornada, nós nos sentimos cansados, abatidos, desanimados, nós temos a palavra do Senhor que nos garante o renovo das nossas forças, porque Ele faz de nós o forte, o cansado, e multiplica as suas forças de quem não tem nenhum vigor ainda. Nós precisamos crer que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu não sei o que você precisa, mas Deus, Ele está aqui nesta noite para trazer ao meu seu coração, segundo a sua palavra que nos garante isso, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus, o nosso Senhor, cada uma das nossas necessidades. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e colocasse diante do Senhor o seu desejo, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem ouvido da parte do Senhor e não tem tido a atitude de ativar essa palavra para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. Ele está aqui nesta noite para ministrar ao meu e ao seu coração, trazendo o renovo, trazendo a restauração, trazendo a cura que nós precisamos, para que nós possamos avançar, para que nós possamos romper, para que nós possamos alcançar o nível que Ele deseja para mim e para você. Eu tenho a certeza absoluta de que o Espírito Santo de Deus, Ele
está aqui trabalhando nos corações nesta noite. Ele está visitando você aí na sua casa, trazendo ao seu coração o renovo que você precisa para que nós possamos alcançar a vitória na nossa vida. E eu não posso decidir por você. Eu não posso acionar o interruptor da ativação profética na sua vida. Se você quer caminhar na luz, se você quer experimentar o melhor de Deus na sua vida, que você acione esse interruptor nesta noite, através da obediência ao Senhor, para que você possa ser abençoado pelo nosso Senhor. Ore ao Senhor nesta hora, enquanto os irmãos estarão cantando. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Guardada no